Esse é o vídeo de suporte relativo à aula de condensação de Dieckmann, condensação de Claisen cruzada e acilação de ésteres das disciplinas GQI 109, GQI 179 e PQI 525 da Universidade Federal de Lavras. Nós vimos no vídeo anterior que o carbono alfa de uma carbonila de éster pode se acoplar diretamente à carbonila de éster de uma outra molécula através da reação de condensação de Claisen. Teve um químico chamado Walter Dieckmann que descobriu que esse tipo de reação não necessariamente precisa acontecer somente entre moléculas separadas. Ela pode ocorrer internamente dentro da própria estrutura, dando origem a sistemas cíclicos. Vamos analisar um exemplo específico. Esse reagente aqui é chamado de adipato de dietila. Ele tem essa estrutura que você está vendo aqui. É um líquido incolor e bastante conhecido na indústria, porque ele é o precursor, por exemplo, na fabricação de plásticos, resinas e tintas. Se você pegar o adipato de dietila e colocar ele em contato primeiro com uma solução de etóxido de sódio, e numa segunda e última etapa você acidificar o meio, ou seja, colocar, por exemplo, uma solução aquosa de ácido clorídrico, você termina com essa molécula aqui, com essa substância, o 2-oxo-ciclopentano carboxilato de etila. Essa molécula aqui, um sistema linear, uma cadeia carbônica linear, se transforma num sistema cíclico com uma carbonila de éster e uma carbonila de cetona. Mas o que aconteceu aqui? Se a gente observar bem, numerar os átomos de carbono dessa estrutura aqui do adipato de dietila, começando aqui pelo carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu vou conferir o número de carbonos que existem nessa estrutura, eu descubro que existem 6 carbonos também. Esse número 1 eu vou dizer que é o número 1 que está aqui, ó, nessa ponta. Então eu vou começar a numerar daqui e eu vou indo nessa direção. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos também. Quando eu faço esse sistema de numeração, eu consigo ver que algo aconteceu entre esse carbono 2, que é esse carbono aqui, e o carbono 6, ou seja, algo aconteceu aqui e aqui nessa estrutura. O que deve ter acontecido então que deu origem a esse sistema cíclico? Se você está acompanhando a aula corretamente, você já sabe que não é estranho esperar que algo possa acontecer aqui nesse carbono 2 e também nesse carbono 6. Mas vamos aprofundar. Então, qual que é o mecanismo que explica a formação desse sistema cíclico? Quando você coloca então o adipato de dietila em contato com etóxido de sódio, o que vai acontecer é que o ânion etóxido pode remover um dos átomos de hidrogênio do carbono alfa em relação às carbonilas de éster. Por exemplo, no carbono 2 nós temos 2 átomos de hidrogênio, eu vou representar apenas um deles. O ânion etóxido então remove um hidrogênio do carbono alfa, formando um ânion enolato. Esse ânion enolato agora vai se estabilizar por ressonância na carbonila do carbono 1. A remoção do hidrogênio poderia ter ocorrido também no carbono 5 do mesmo jeito. Do mesmo jeito, esse ânion enolato iria se estabilizar por ressonância no carbono 6, nessa carbonila que está localizada no carbono 6. Essa é a estrutura do ânion enolato que forma ao mesmo tempo que se produz etanol neutro. Essa é uma forma de olhar essa cadeia carbônica, espacialmente como ela está. Mas não é a única forma. Essa cadeia carbônica ela pode não estar linear. A conformação dela pode ser de tal forma que ela aproxima espacialmente o carbono 6 desse carbono 2. A gente sabe que o carbono 6 sustenta uma carga positiva, já que ele está conectado a 2 átomos de oxigênio que polarizam as ligações na direção desses átomos de oxigênio. Isso cria esse foco de carga negativa no oxigênio e um foco de carga positiva nesse carbono, que pode atrair a carga negativa que está aqui nesse carbono 2. O que acaba acontecendo é que a proximidade espacial pode levar o carbono 2 a usar esse par de elétrons do ânion enolato para se acoplar ao carbono 6. Quando esse par de elétrons do ânion enolato se acopla ao carbono 6, forma-se essa ligação simples carbono-carbono, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando a carga negativa. Antes que esse átomo de oxigênio com carga negativa consiga protonar, o que acaba acontecendo é que esse par de elétrons forma uma dupla com o carbono 6, dando origem a uma carbonila e expulsando o ânion etóxido, que é um grupo abandonador ruim, mas lembra, isso acontece porque agora eu tenho aqui no carbono 2 um átomo de hidrogênio entre 2 carbonilas. Esse átomo de hidrogênio pode ser removido pelo ânion etóxido para produzir uma molécula de etanol neutra,
ao mesmo tempo que eu formo um ânion de beta-cetoéster. Esse ânion pode se estabilizar por ressonância e é muito estável, então é por isso que essa etapa aqui vale a pena. Para isolar esse produto final, esse sistema cíclico, esse anel de 5 membros, você precisa acidificar o meio. Colocando ácido, esse ânion enolato protona, dando origem à molécula neutra, e agora você obtém esse sistema cíclico. Esse tipo de reação é muito útil para formar moléculas desse tipo, moléculas que tenham anéis entre 5 e 6 membros. Essa reação não é muito útil para formar anéis menores, como por exemplo anéis de 3 membros ou anéis de 4 membros. Isso acontece porque anéis desse tamanho são muito tensionados, teorias da tensão de Bayer. É difícil formar esse tipo de sistema cíclico. Então, essa não é uma reação para formar esse tamanho de anel, de 3 e 4 membros. Também não é muito útil para formar anéis maiores, como por exemplo anéis de 7 membros ou anéis de 8 membros. O que acontece é que conforme você aumenta o tamanho da cadeia carbônica aqui, essa carga negativa vai ficando cada vez mais distante da carga positiva e vai ficando cada vez mais difícil de acontecer uma reação intramolecular. O que acaba acontecendo é uma reação intermolecular, a condensação de Claisen, que ocorre entre duas moléculas de éster separada. Essa que você acabou de ver aqui é a condensação de Dieckmann, é a condensação de Claisen intramolecular, e ela é muito útil, lembra, para formar anéis de 5 e de 6 membros no máximo. A condensação de Dieckmann, então, é uma importante reação para a obtenção de sistemas cíclicos de 5 ou 6 membros contendo uma carbonila de cetona. Várias moléculas contendo essa unidade estrutural têm atividade biológica muito importante. Olha, por exemplo, esse artigo científico, onde os autores sintetizaram uma série de substâncias e mostraram que elas têm atividade antitumoral. Nessas moléculas, a gente viu uma parte central, aqui um sistema cíclico de 6 membros contendo uma carbonila de cetona. De um lado, aqui um anel aromático contendo um átomo de flúor, e do outro, anéis aromáticos que vão variando o grupo funcional que está conectado a ele, como, por exemplo, o grupo terc-butil, um grupo nitro e 3 grupos metóxi. Essas moléculas são sintetizadas a partir dessa unidade central que você está vendo aqui, exatamente do sistema cíclico contendo a carbonila de cetona. O reagente, o composto que dá origem a essas substâncias antitumorais, é esse composto aqui, o 1-metil-3-carboetoxi-4-piperidona. Como que é obtida essa substância no laboratório? Numa primeira etapa, a gente vai misturar acrilato de etila, que é esse líquido incolor bastante utilizado na fabricação de polímeros, com metilamina, que é essa substância que você está vendo aqui. E obrigatoriamente a proporção tem que ser 1 de metilamina para 2 de acrilato de etila, você já vai entender por quê. O que acontece quando eu misturo esses dois reagentes? Aqui nós temos um nucleófilo neutro, uma amina contendo um par de elétrons livre, e aqui um sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Nós já sabemos que isso aqui vai promover uma adição conjugada. Esse nitrogênio vai se acoplar a esse carbono beta do sistema carbonílico alfa-beta insaturado para formar essa ligação nitrogênio-carbono, ao mesmo tempo que se forma aqui em cima um ânion enolato que se estabiliza por ressonância. Eventualmente esse ânion enolato vai capturar um hidrogênio, pode ser até mesmo um desses hidrogênios extra que a amina trouxe, para formar esse composto final neutro. Se a proporção fosse 1 para 1, essa reação iria parar por aqui. Agora, lembra que eu falei que a gente precisa ter uma proporção 2 de acrilato de etila para 1 de amina? O objetivo é que, uma vez formado esse composto, se ainda houver moléculas de acrilato de etila no meio reacional, eu tenho aqui novamente um nucleófilo neutro, uma amina neutra, que interage com carbono beta de sistemas carbonílicos alfa-beta insaturado da mesma forma. Ou seja, vai ocorrer um acoplamento entre esse nitrogênio e esse carbono beta para dar origem a essa ligação, exatamente pelo mesmo mecanismo que deu origem a essa ligação aqui do lado esquerdo. Uma vez formado então esse composto, que tem essas duas cadeias carbônicas acopladas ao nitrogênio, agora a gente vai colocar essa substância em contato com uma solução de etóxido de sódio. Qual que é o objetivo dessa etapa? Vizinho aos carbonos da carbonila de éster, nós temos, por exemplo, aqui 2 átomos de hidrogênio e aqui também. Então eu vou representar somente um átomo de hidrogênio aqui desse carbono alfa. O ânion etóxido pode remover um desses átomos de hidrogênio para formar uma molécula de etanol neutra e o ânion enolato.
Uma vez formado esse ânion enolato, essa carga negativa pode atrair essa carga positiva da carbonila de éster que está presente dentro da mesma estrutura, dando origem a uma condensação de Claisen intramolecular que a gente chama de condensação de Dieckmann. O que acontece é que esse par de elétrons forma a ligação carbono-carbono. Inicialmente a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio. Quando ele volta, expulsa o ânion tóxico, que sai, mas ao mesmo tempo leva um átomo de hidrogênio que está entre as duas carbonilas do sistema beta-carbonílico que forma como produto final. A gente vai formar um ânion e é por isso que numa última etapa você tem que acidificar o meio para produzir então um composto neutro. É assim que se obtém no laboratório a 1-metil-3-carboetoxi-4-piperidona. É esse composto aqui que vai dar origem àquelas substâncias com atividade antitumoral do slide que você acabou de ver anteriormente. Agora a gente vai descobrir que dá para fazer reações de condensação na carbonila de ésteres utilizando ânions enolatos de aldeídos e cetonas. Antes da gente avançar, vamos olhar aqui os valores de pKa de um hidrogênio alfa-carbonílico de uma carbonila de cetona e de um hidrogênio alfa-carbonílico de uma carbonila de éster. Quando a gente compara esses dois valores, a gente vê que na cetona o pKa desse hidrogênio é da ordem de 19. Já esse hidrogênio vizinho à carbonila de éster tem um pKa da ordem de 25. Nós já sabemos que quanto menor o pKa, mais ácido aquele hidrogênio é. Ou seja, é muito mais fácil remover esse hidrogênio, uma base remove muito mais facilmente esse hidrogênio do que esse hidrogênio aqui. Qual que é o segredo que explica que uma carbonila de aldeído e uma carbonila de cetona sejam mais capazes de estabilizar a carga negativa que se forma aqui quando esse hidrogênio é removido? Por que esse hidrogênio é mais ácido, mais fácil de ser retirado do que esse hidrogênio aqui? Então, quando uma base suficientemente forte remove esse hidrogênio do carbono alfa de uma carbonila de cetona, forma-se esse ânion enolato, que nós já sabemos que se estabiliza por ressonância. Esse par de elétrons pode formar uma dupla carbono-carbono, forçando a ligação π a se romper. A ligação π carbono-oxigênio se rompe, vai na direção do oxigênio e forma a carga negativa. Isso aqui retorna. Esse par de elétrons pode formar uma dupla, quebrando essa ligação π que vai na direção do carbono, e a carga negativa fica se espalhando entre o átomo de oxigênio e o átomo de carbono. Esse é o ânion enolato. Aqui, desse mesmo jeito, se a gente remover esse átomo de hidrogênio daqui, se uma base remove ele, forma-se também um ânion enolato. E da mesma forma, esse par de elétrons, por estar vizinho a uma carbonila, ele pode se estabilizar por ressonância. Forma-se aqui uma dupla carbono-carbono, essa ligação π se rompe, o par de elétrons vai na direção do oxigênio. Isso pode retornar, formar a dupla, esse par de elétrons vem para o carbono e o ânion se estabiliza por ressonância do mesmo jeito. Mas qual que é a diferença entre esses dois? Quando eu olho no caso de baixo, tudo bem. Aqui o par de elétrons pode voltar, formar aqui a dupla, forma aqui um carbono alfa com carga negativa, mas olha aqui do lado esquerdo da carbonila de éster. Eu tenho um átomo de oxigênio com pares de elétrons livres. Esses pares de elétrons livres, do mesmo jeito que esse, podem se alinhar espacialmente com o orbital P dessa dupla ligação carbono-oxigênio. E aí o que acontece é que esse oxigênio também entra em ressonância com essa carbonila. Quando esse oxigênio então usa esse par de elétrons para formar uma dupla oxigênio-carbono, a ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa. O que está acontecendo aqui é que os pares de elétrons livres do oxigênio vão competir pela ressonância com esse par de elétrons livres que é colocado aqui quando uma base remove um hidrogênio desse carbono alfa-carbonílico. Ou seja, essa competição faz aparecer esse contribuinte extra de ressonância que coloca uma carga positiva nesse oxigênio, uma carga negativa nesse oxigênio e uma carga negativa nesse carbono. Esse é um contribuinte de ressonância que contribui para desestabilizar essa base conjugada. É por isso que quando houver a opção de formar uma base conjugada removendo o hidrogênio de um carbono vizinho a uma carbonila de cetona, isso vai ocorrer mais facilmente do que quando eu removo um hidrogênio de uma carbonila vizinho de um hidrogênio de um carbono alfa vizinho a uma carbonila de éster. Não quer dizer que não seja possível formar esse ânion enolato aqui.
É possível, só que se houver a oportunidade de escolha entre formar um ânion-enolato a partir de um aldeído ou uma cetona e um ânion-enolato a partir de um éster, vai se formar mais facilmente um ânion-enolato a partir de uma carbonila de aldeído ou cetona, exatamente por causa do que a gente está vendo nesse slide aqui. Uma aplicação direta desses conceitos que a gente acabou de ver ocorre na síntese industrial da avobenzona. A avobenzona é uma substância que é obtida a partir desses dois reagentes. A 4-metoxiacetofenona, que é esse cristalzinho branco que você está vendo aqui, e essa substância, o 4-terc-butil-benzoato de etila, que é esse líquido amarelado que você está vendo aqui. Quando você mistura esses dois na presença de uma solução de etóxido de sódio e você termina acidificando o meio, o que acaba acontecendo é que você produz a avobenzona, que é essa substância que possui aqui nessa parte central 2 carbonilas de cetona. A avobenzona, é esse pozinho branco aqui, ele é muito utilizado como princípio ativo de protetores solares, porque essa substância tem a capacidade de absorver radiação ultravioleta. Agora, qual que é o mecanismo que explica a formação dessa substância e o que isso tem a ver com o que a gente acabou de aprender no slide anterior? Quando você mistura então uma cetona com um éster e coloca esses dois em contato com uma base forte, o que vai acabar acontecendo é que esse ânion etóxido vai remover um dos hidrogênios do carbono alfa vizinho à carbonila de cetona, nessa molécula aqui. Isso acaba produzindo uma molécula de etanol neutra, como nós já sabemos, e o ânion-enolato. Nesse caso aqui a gente está mostrando somente um dos contribuintes de ressonância do ânion-enolato, mas lembra, esse par de elétrons pode formar uma dupla oxigênio-carbono, essa ligação π pode se romper e vir na direção do átomo de carbono alfa. A carga negativa então está espalhada entre esses dois átomos, o oxigênio e o átomo de carbono. Então, como existe uma carga negativa aqui no ânion-enolato sendo estabilizada por ressonância, essa carga negativa pode atrair a carga positiva desse carbono aqui do éster, já que ele está conectado a dois átomos de oxigênio. Ou seja, se esse par de elétrons formar uma dupla oxigênio-carbono, essa ligação π se romper, o par de elétrons vier para cá, daqui ele já pode ir na direção dessa carbonila para formar uma nova ligação carbono-carbono. Quando esse carbono se acopla a esse carbono da carbonila de éster, a ligação π se rompe, vai na direção do oxigênio. Quando ele retorna, expulsa o ânion etóxido. E esse é o novo acoplamento, a nova ligação carbono-carbono. Do mesmo jeito que você tem visto até agora, esse ânion etóxido só sai porque agora existem hidrogênios aqui entre duas carbonilas. É possível de se formar um ânion que vai se estabilizar nessas duas carbonilas de cetona. Então vale a pena a saída desse grupo abandonador aqui, nesse caso também. Uma vez que se forma esse ânion-enolato que está se estabilizando entre essas duas carbonilas, agora para isolar o composto neutro, a gente vai precisar acidificar o meio. Na presença de ácido, esse carbânion desse ânion-enolato que está se estabilizando por ressonância vai protonar para dar origem então ao produto final, que é a avobenzona, que vai ser colocado então nos filtros protetores solares, como a gente falou anteriormente. Pessoal, nesse caso aqui, o éster utilizado não tem hidrogênios alfa. Então, não tinha outra opção a não ser remover o hidrogênio aqui dessa carbonila, do carbono alfa, vizinho a essa carbonila de cetona. Mas mesmo que o éster utilizado tivesse hidrogênios alfa, lembra que é mais fácil remover hidrogênios que vão dar origem a ânions enolatos de carbonilas de aldeídos e cetonas do que hidrogênios que vão dar origem a enolatos de carbonilas de ésteres. Então a síntese iria funcionar do mesmo jeito, mesmo que o éster tivesse hidrogênios alfa aqui nessa posição. Lá atrás nós aprendemos que era possível fazer condensação aldólica cruzada. Agora a gente vai descobrir que também dá para fazer condensação de Claisen cruzada quando a gente utiliza dois ésteres diferentes. Olha esse exemplo específico. Se você misturar benzoato de etila com acetato de etila e utilizar etóxido de sódio seguido de tratamento com ácido, você vai obter esse composto, o benzoil acetato de etila. O que aconteceu aqui é que o carbono 2 dessa molécula de acetato de etila se acopla ao carbono 1' da molécula de benzoato de etila para dar origem a essa nova ligação carbono 2, carbono 1'. Olha aí, desse mesmo jeito que a gente tem aprendido até agora, nós conseguimos obter um beta-cetoéster.
as mesmas limitações práticas, os mesmos cuidados que a gente viu com a condensação aldólica podem ser aplicados aqui. Quais? Por exemplo, se um dos ésteres não tiver hidrogênio alfa-carbonílico, você facilita muito a reação, porque você vai evitar a mistura de produtos. E se você fizer uma mistura inicialmente de benzoato de etila com etóxido de sódio e depois vir adicionando lentamente acetato de etila, você vai manter sempre a concentração desse aqui no meio reacional baixa e vai evitar o acoplamento, a condensação de Claisen entre duas moléculas de acetato de etila. Você vai forçar que essa molécula aqui se acople com essa para dar origem preferencialmente a essa substância, o benzoil acetato de etila, através da condensação de Claisen cruzada. Essa substância é esse líquido meio oleoso, levemente amarelado que você está vendo aqui. Você conhece muito bem a aplicação. Esse é o flavorizante artificial de cereja, que é muito utilizado aí na indústria alimentícia. A estrutura dela é essa e industrialmente ela é obtida a partir desses reagentes aqui. Agora, qual que é o mecanismo que explica a formação do benzoil acetato de etila então? Na primeira etapa, o que vai acontecer é que o ânion etóxido vai remover um dos hidrogênios do carbono alfa-carbonílico, da carbonila de éster, para formar o ânion enolato. Uma vez formado o ânion enolato, se você colocar ele em contato então com o benzoato de etila, essa carga negativa vai atrair essa carga positiva, o que vai acabar levando à formação da ligação carbono 2, carbono 1'. Quando essa ligação se forma, a ligação π, o carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do oxigênio, formando inicialmente esse intermediário. Antes que isso daqui consiga protonar para formar um grupo OH neutro, esse par de elétrons volta a formar uma dupla com o carbono 1', expulsando o ânion etóxido. Esse ânion só sai, porque como nós já sabemos, existem hidrogênios no carbono 2, entre essas duas carbonilas, a carbonila de cetona e a carbonila de éster. Esse ânion remove um dos hidrogênios para formar um ânion enolato de beta-cetoéster, que se estabiliza por ressonância. É por isso que numa última etapa a gente tem que acidificar o meio para formar então o composto neutro final, o benzoil acetato de etila. O último tipo de reação então que nós vamos estudar nesse vídeo é a acilação de ésteres, que é um tipo de reação muito importante quando a gente quer colocar um carbono quaternário no beta-cetoéster final. Ou seja, colocando um carbono quaternário entre as duas carbonilas do produto. Nós já vimos anteriormente que se a gente tiver um éster que tem somente um átomo de hidrogênio, como por exemplo esse aqui, o isobutirato de etila, somente um átomo de hidrogênio no carbono alfa, até dá para tirar esse hidrogênio daí e formar o ânion enolato. Mas depois eu não consigo acoplar esse ânion enolato em uma outra molécula de éster, porque quando ocorre a primeira reação que leva ao acoplamento do ânion enolato com a carbonila de éster, se aqui é um grupo O-etil, esse ânion etóxido só sai se no carbono final que ficar entre as duas carbonilas houver mais um átomo de hidrogênio para ser removido. Ou seja, essa base forte até sai, mas eu preciso ter outro átomo de hidrogênio que possa ser removido para formar lá o enolato de beta-cetoéster. Então não é possível fazer esse tipo de acoplamento, como nós já sabemos. Mas foi aí que os químicos orgânicos pensaram. Tá, quando aqui é um grupo O-etil, ele não sai se ele não tiver um outro átomo de hidrogênio, porque ele é uma base forte, então ele acaba capturando esse hidrogênio. Agora, e se a gente utilizar um átomo que é um bom grupo abandonador e que saia sem reclamar, que saia sem exigir um átomo de hidrogênio, como por exemplo um átomo de cloro? Nesses derivados aqui, ó, nos aletos de acila, como por exemplo o cloreto de benzoíla, que é esse líquido incolor fumegante que você está vendo aqui. Quando você mistura isobutirato de etila com cloreto de benzoíla, você consegue fazer uma reação utilizando uma base muito forte, como por exemplo essa base aqui, o trifenilmetaneto de sódio, para produzir então esse composto, 2,2 dimetil 3-oxofenil propanoato de etila. Está vendo aqui que é um carbono quaternário, um carbono unido a outro carbono, 2 carbonos de carbonila e aqui 2 grupos CH3. A princípio a condensação de Claisen aqui não iria funcionar, mas nesse caso funciona muito bem. Basta que você use um derivado que tem um grupo abandonador muito bom, como por exemplo um átomo de cloro. E aí você tem que fazer essa reação utilizando bases muito fortes, como por exemplo essa, o trifenilmetaneto de sódio, só a título de curiosidade. Ele é preparado no laboratório quando você coloca em éter o trifenilclorometano
e dissolve sódio metálico. O sódio metálico promove uma reação que produz essa base. E é essa base que começa a reação. Olha o mecanismo de como ela funciona. O trifenilmetaneto tem uma carga negativa nesse carbono vizinho a esses 3 anéis aromáticos. Quando você coloca essa base em contato com um éster que tenha um hidrogênio no carbono alfa-carbonílico, essa base vai remover esse hidrogênio para formar o ânion enolato e esse composto final, o trifenilmetano. Agora, quando essa base entra em contato com o haleto de acila, essa carga negativa vai atrair essa carga positiva e esse carbono vai se acoplar a esse. Quando esse par de elétrons desse carbono se ligar a esse, vai formar a ligação carbono-carbono, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe e vai para o oxigênio. Quando ele voltar a formar a dupla, expulsa o átomo de cloro que sai e não exige um átomo de hidrogênio, ele não precisa formar uma outra substância. Não aparece um enolato de beta-certoéster, porque isso daqui é um grupo abandonador muito bom. Então eu não preciso ter uma etapa final onde eu vou acidificar o meio para então formar a substância, o beta-cetoéster final. Nesse caso aqui a gente consegue obter com alto rendimento uma substância que tem um carbono quaternário entre as duas carbonilas, uma situação que você não consegue utilizando a condensação de Claisen normal que você viu até agora. Então agora você vai ler na apostila o conteúdo referente a esse assunto e qualquer aprofundamento que você precise fazer, o nosso livro de suporte ao Solomons está disponível no site da biblioteca.